Hoje vamos destacar um debate que aconteceu há aproximadamente um ano atrás, mas que se torna mais atual que nunca. Na ocasião, a deputada Sâmia Bonfim e o terrorista Eduardo Bolsonaro foram colocados frente a frente para debater. O Bananinha, filho do golpistão, já começa o debate despejando suas abobrinhas defendendo a liberdade para deixar o virtual sem lei e sem controle sobre crimes graves. Boa tarde a todos. Eu discordo frontalmente, porque o artigo 5º, inciso 9º, que consagra a liberdade de expressão, ele é justamente um dispositivo constitucional para proteger o cidadão do Estado, para não permitir que o Estado possa interferir na liberdade de expressão. Porque qualquer tipo de controle que exista, ele por si só já vai ser uma violação a esse direito. Ele sempre usa de velhas táticas e espantalhos. E o principal deles, nesse caso, é tentar se esconder atrás da liberdade de expressão para garantir a impunidade. Sâmia volta já dando uma lapada e falando toda a verdade. Quem quer impunidade é justamente aqueles que cometem crimes. Boa tarde, Diego. Quero dizer que aqueles que reclamam da regulamentação das redes sociais são aqueles que cometem crimes através delas. Aquilo que não pode na sociedade também não pode nas redes sociais. Aquilo que é crime na sociedade não pode ser utilizado através de redes, de anonimato, um subterfúgio para seguir cometendo crimes de ódio, estímulo à violência. Como não dizer que precisa regulamentar as redes sociais se a gente acabou de passar por alguns ataques violentos, assassinatos contra estudantes e contra professores, crimes esses que foram anunciados e organizados através das redes sociais. Essas plataformas precisam ter responsabilidade sobre o conteúdo que é propagado, principalmente entre os nossos jovens. Se há mecanismos para identificar nudez, sexo explícito, pedofilia, esses mecanismos também têm que servir para coibir aqueles que cometem crimes, apologia ao nazismo, grupos extremistas de extrema-direita, supremacistas brancos, racistas, misóginos, LGBTfóbicos. Por que o deputado está tão preocupado com que esses grupos sejam coibidos de cometer os seus crimes através das redes sociais? Essa regulamentação é urgente porque ela tem trazido consequências gravíssimas, seja de violência política, sobretudo violência política de gênero, mas agora também as nossas professoras e as nossas crianças estão em risco, porque é uma combinação do discurso de ódio, de violência que foi alimentado nos últimos anos, proliferação e facilitação de acesso a armas pela população. Muitas crianças, inclusive dentro das suas casas, têm acesso às armas dos seus pais, que são CACs, por exemplo, e que são completamente irresponsáveis e deixam que seus filhos utilizem elas, junto com essa terra sem lei que eles acham que são as redes sociais. E tem parlamentar envolvido, viu, Diego? Muitos dos parlamentares utilizam as redes sociais para cometer crimes e para estimular que crimes sejam cometidos. Confundem liberdade de expressão, confundem direito, prerrogativa parlamentar com liberdade para poder cometer crime. E isso não pode acontecer. Os atos golpistas de 8 de janeiro, por exemplo, muitos deles foi através das redes sociais. Articulados, alimentados, buscaram fontes de financiamento. Tinha deputado que também estava envolvido. Isso não pode seguir acontecendo. É contra as liberdades democráticas do nosso país. E, como eu disse, é a vida das nossas crianças, dos nossos educadores que está em risco nesse momento. O apresentador pergunta para o extremista da milícia bolsonarista qual o limite da liberdade de expressão. Deputado Eduardo Bolsonaro, qual que é o limite para a liberdade de expressão nas redes sociais, né? Quando a gente está vendo algumas mensagens que replicam ou induzem a ataques em escolas, por exemplo, há um limite para a liberdade de expressão nas redes? E aí veio uma enxurrada de lixo, típico dessa turminha de extrema-direita. Seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, os argumentos são sempre os mesmos. Eu acredito que nós temos que responsabilizar as pessoas. Assim como tem gente que tem direito de ir e vir e utiliza o seu carro para exercer o seu direito de ir e vir, não é porque acontece um ou outro acidente que a gente vai tirar o carro de todo mundo, inclusive daqueles que mais seguem as leis. De acordo com o raciocínio da deputada, então, um discurso estimula e antecede uma ação violenta. Talvez ela fale com propriedade, via de que quem esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro foi um ex-membro do PSOL, o partido dela. E, inclusive, a ideologia que ela defende, de esquerda, em qualquer lugar do mundo que passou, mais recentemente na Venezuela, deixou um rastro de miséria e pobreza. Então, na verdade, o discurso ele é muito bonito, mas na prática é muito perigoso você regulamentar. Porque quando você mata a verdade, aquele que detém o poder, ele tem total conforto para fazer o que ele bem entender. Vai falar de liberdade de expressão na Venezuela ou na Nicarágua. Partido, né, que foi, depois da, entre aspas, eleição do ditador Daniel Ortega,
Na verdade, antes da eleição do ditador Daniel Ortega, tiveram 7 candidatos opositores presos. O PT parabenizou Daniel Ortega pela sua eleição e não assinou, junto com outros 55 países na ONU, um pedido de uma mera investigação contra a ditadura de Daniel Ortega. Samia não perdoou e atacou o telhado de vidro da família podre que tentou instaurar uma ditadura no Brasil e fracassou. Vamos falar de ditadura, senhor Eduardo Bolsonaro, como a da Arábia Saudita, que deu um monte de presentinho para o seu pai, né, cerca de 16 milhões de reais, e ele tentou, através do seu ministro, tentou corromper instrumentos da Receita Federal para tentar se apropriar indevidamente. Ou então da Hungria, com o qual o senhor faz relação, que fechou todas as liberdades democráticas, que hoje a imprensa não tem a menor condição de exercer o seu papel. Ou então a ditadura do Bahrein, que o senhor andou visitando e que oprime as mulheres nas suas mais diferentes formas. A verdade é que o senhor e seus correligionários são contrários à coerção da proliferação de crimes e de práticas como essas nas redes sociais, porque tem muita responsabilidade diante dos crimes que aconteceram e chocaram o país nos últimos tempos. Veja, o ataque em Suzano, o ataque na Vila Sônia, em São Paulo, o ataque na cidade de Barreiras, contra diferentes escolas, todos eles foram exercidos por grupos de extrema-direita, por bolsonaristas, e não sou eu que estou dizendo, os perfis deles nas redes sociais diziam que eram. São pessoas que são aliciadas e alimentadas por um discurso que foi proliferado pelo ex-presidente da República. Inclusive, utilizava o seu cargo para fazer isso. Quando foi deputado federal, inclusive elogiava a ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil, elogiava torturadores, colocava ratos nas vaginas de mulheres que lutavam contra esse regime tão brutal contra a população brasileira. Então, se você quer falar de ditadura, assuma, faça os seus elogios. Samia teve uma pequena interrupção na conexão e a palavra foi para Eduardo Bolsonaro, que já desesperado começou a mentir em sua defesa e das joias roubadas por seu pai. Agora, falando de Arábia Saudita, Emirados Árabes e Bahrein, são monarquias seculares, não são de maneira nenhuma ditaduras. Mas Samia reconectou para continuar o massacre. Obrigada, Diego. Infelizmente ou felizmente, perdi parte do que disse o Eduardo Bolsonaro, porque tem algumas bobagens que às vezes até é bom a gente não escutar. Mas veja, é mentira que o ex-presidente da República não processou nenhum jornalista. Tem aqui uma informação de que o Lula Marques e o Renato Rovai foram diretamente processados pelo senhor Jair Bolsonaro, porque não gostou do que eles publicaram através de um jornal chamado Revista Fórum. E o deputado está dizendo que não tem nada a ver o estímulo ao armamento, a maior circulação de armas na sociedade com o aumento da violência. Eu estou colocando aqui, mais especificamente, o tema da violência contra as nossas escolas e as nossas crianças. Eu, como professora e como mãe, fico completamente preocupada com isso e, pelo visto, o deputado acha que isso é normal. Aqui uma notícia do G1. No final do ano passado, aluno pega a arma de CAC e dispara contra 3 estudantes em escola pública de Sobral, no Ceará. Polícia pede à Justiça de São Paulo prisão preventiva de homem com registro de CAC, que matou ex-mulher e filho a tiros em frente à escola. Uma pesquisa feita pelo Instituto Sou da Paz mostrou que 50% dos casos de ataques a armas dentro das escolas na sociedade brasileira foram feitos por crianças que tiveram acesso a essas armas porque seus pais são CACs ou são trabalhadores da segurança pública que não protegeram as suas armas como deveriam. Então, há sim muita responsabilização sobre aqueles que acham que é através da arma que se resolve tudo. É através da violência. Então, nos últimos 4 anos, inclusive fazendo sinal de arminha junto com criança, eu como mãe vendo aquilo fico horrorizada, criando através de decretos e portarias possibilidade de que mais pessoas tenham acesso a essas armas. Ao mesmo tempo, criam um discurso de endemonização das escolas e dos professores. É projeto de escola sem partido daqui, é dizendo que aluno tem que filmar professor, coagir professor dentro da sala de aula. Aí acontece uma tragédia como essa, de pessoas que são autodeclaradas bolsonaristas, é só olhar nas redes sociais delas o que elas fazem, e vai dizer que não tem nenhum tipo de relação. Eu sei que o colega ele é muito acostumado a proliferar fake news, e é por isso que eu estou preocupado com essa regulamentação, mas é justamente para que a população tenha acesso à informação, para que a nossa sociedade esteja protegida, e para que criminosos não sigam mais cometendo crimes gravíssimos como esse, que sim, precisa ter regulamentação das redes. Bom, o Twitter não age de acordo com o que deveria para coibir crimes como esse. Ou o deputado acha que é tranquilo
que ele diga que não fere as suas regras de uso quando usuários das redes divulgam e estimulam massacres contra crianças nas escolas, o que mostra que sim, é necessário avançar numa legislação que regulamente essas plataformas. Como eu disse, internet não pode ser terra sem lei para que pessoas possam cometer crimes gravíssimos contra a sociedade brasileira. Isso inclui fake news, mas isso também inclui esses grupos de extrema direita que estão tentando, inclusive, aliciar crianças para seguir proliferando o seu ódio e a sua lógica de extermínio. Mas é muito comum que um sujeito como Eduardo Bolsonaro queira tentar reverter o discurso como se fosse nossa responsabilidade ou parte da nossa prática política tentativa de censura. A família Bolsonaro, desde 2021, fez mais de 800 ataques à imprensa. Isso não sou eu que estou dizendo, mas é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Deve ser por isso que eles são contra qualquer tipo de regulamentação e fingem que gostam da liberdade de imprensa, porque na prática querem seguir cometendo os seus crimes contra jornalistas, contra crianças, contra famílias, contra professoras e querem seguir proliferando fake news. Mas, felizmente, perderam as eleições e parte da agenda política nesse novo momento do país é enfrentar a extrema-direita, regulamentar, sim, as redes sociais para que esse ódio seja derrotado definitivamente.